queria dar as boas-vindas à professora Jasmine, nossa examinadora externa, ao meu colega coordenador do trabalho e ao professor Sérgio, também membro interno da nossa universidade. Dizer, Cristiano, você tem aí aproximadamente 30 minutos, não se prenda muito a isso, não. Faço uma apresentação com bastante tranquilidade. A gente também não está assim tão rigoroso quanto a isso, tá? E depois a gente faz a arguição dos professores. Obrigado. Bem, bom dia. Aos que não me conhecem, como foi mencionado pelo professor, meu nome é Cristiane. E hoje eu venho aqui defender a dissertação do mestrado, cujo tema é Geoparque Seridó, Valores Turísticos e Gestão. Com orientação do professor Carlos Alberto e do professor Marcos Nascimento. Bem, o trabalho foi estruturado em 5 capítulos, referências e anexos. No primeiro capítulo, eu vou fazer uma breve introdução do trabalho, uma caracterização do problema, justificativa, os objetivos. O segundo capítulo são temas centrais da pesquisa, como geodiversidade, geoconservação, geoturismo, geoparques, a contextualização do Geoparque Seridó, a gestão e com a descrição dos planos. O terceiro capítulo, a metodologia. Quarto, os resultados, né? E quinto capítulo, a conclusão. Bem, o problema que eu estou trazendo um pouco sobre que os movimentos de conservação da natureza, sua grande maioria, estavam focados na proteção da biodiversidade. E isso resultou uma conservação indireta das feições geológicas e geomorfológicas. Com isso surge o termo geodiversidade, que é um termo que ele tenta integrar todos os elementos de caráter abiótico do território e, de certa forma, a contraposição ao conceito de biodiversidade, tendo a necessidade também de se ter um termo que englobe também as características biológicas do meio, né? Então, o reconhecimento da geodiversidade permitiu a promoção da geoconservação, né? E a geoconservação, por sua vez, permitiu a promoção do geoturismo, que é uma atividade reconhecida, difundida e valorizada na concepção de geoparques da Unesco. Nesse sentido, o objeto de estudo do trabalho é o Geoparque Seridó, né? E por geoparque apresentar um singular patrimônio geológico, se faz a necessidade de apontar os locais relevantes. Com isso, é utilizada uma metodologia, né? E por mais que a metodologia não tenha a finalidade de orientar diretamente a gestão, mas ela pode apoiar, permitindo uma visão holística dos geossítios, né? Então, com isso, como o geoparque também não é apenas geologia, mas sim a interação de aspectos sociais, econômicos, culturais, e o turismo está presente nesses espaços, a pesquisa vem tentar responder a seguinte pergunta: como quantificar os valores turísticos e avaliar a viabilidade técnica da proposta do Geoparque Seridó? A justificativa do trabalho está sobre 2 aspectos, o teórico e o prático. O teórico é que, em decorrência da criação, do crescimento da criação de geoparques, consequentemente resultou em metodologia, só que a maioria dessas metodologias tem o foco científico da geodiversidade, né? E a única que foi desenvolvida no sentido de avaliar o patrimônio geomorfológico no contexto turístico e recreativo foi a de Proland, mas ela foi desenvolvida dentro de uma realidade europeia. A que foi desenvolvida na realidade brasileira foi a que vem utilizando na pesquisa, né? E ela já foi utilizada em outras localidades, como o Parque Nacional de 7 Cidades, onde utilizaram ela para estar valorando o uso turístico dos geossítios, né? Mas a relevância do trabalho em termos teóricos é porque a quantificação ela ainda é pouco utilizada no Brasil e, assim, alguns autores relatam a dificuldade de se estabelecer valores, né? E agregado com a questão da gestão dos geoparques, tendo em vista que tem essa flexibilidade, e existem várias formas de gestão, o trabalho pode ser fonte de referência para pesquisas futuras. E da questão prática, os resultados de pós-quantificação, em conjunto com a orientação da gestão do geoparque, podem, no futuro, reunir diretrizes necessárias para a construção do plano de gestão em si desse geoparque, né?
Os objetivos. O objetivo geral da pesquisa é avaliar os valores turísticos e a viabilidade da implementação da proposta de Geoparque Seridó. Específicos. Quantificar os valores turísticos e de uso e gestão dos geossítios. Validar os parâmetros turísticos e de uso e gestão do modelo de quantificação do patrimônio geológico proposto por Pereira. Avaliar os modelos de gestão de geoparques nacionais e internacionais e sugerir um modelo de gestão mais adequado para a proposta de Geoparque Seridó. Bem, o estudo exaustivo da biodiversidade aguçou a atenção de alguns pesquisadores para uma parte da natureza que tem uma interferência direta no desenvolvimento de espécies, habitats e ecossistemas, né? Essa parte da natureza, conhecida como a geodiversidade, ela começou a ser utilizada por geólogos geomorfológicos na década de 90 para descrever a variedade da natureza biológica, né? Então, a geodiversidade permitiu, com seu reconhecimento também, com o passar dos anos, permitiu desculpe, eu estou um pouquinho nervosa, né? Mas esse seu reconhecimento permitiu que alguns autores vissem que ela tem valores e, em função desses valores, surgiu a necessidade de conservá-la. Mediante a isso, alguns autores, como Gray, como Lilly, estabelecem categorias de valores no sentido de fundamentar essa conservação da geodiversidade, que é como eu trago aqui: valor científico, cultural, estético, econômico, funcional, científico e educacional. Essa tabela aqui, né, o valor intrínseco está relacionado à relação do homem com a natureza. O valor cultural é quando a sociedade atribui um valor a um meio físico em função da sua importância social. O valor estético está relacionado com o apelo em si, o apelo visual. O valor econômico já é mais perceptível, porque geralmente se atribui um valor financeiro aos ativos ambientais, né? O uso desses recursos para energia, produção de artesanato. O valor funcional, que, né, é a utilidade da geodiversidade para a sociedade e também o fornecimento de substratos essenciais, né? O valor científico e o cultural é a utilidade da geodiversidade para o monitoramento ambiental, pesquisa, educação, né? E em função desses valores, surgiu a necessidade de conservá-la. Mas, como seria muito complicado preservar a geodiversidade como um todo, evidenciou-se elementos de singular valor na geodiversidade, seja de cunho turístico, científico, pedagógico, e a esses elementos de singular valor é conhecido por patrimônio geológico. Né? Em função da importância desse patrimônio, torna-se igualmente necessário o estabelecimento de estratégias para gerenciar esses recursos. E ao conjunto de medidas que visam a proteção desse patrimônio, chama-se de geoconservação. A geoconservação ela é uma nova maneira de gerir e conservar o patrimônio geológico, bem como para a geodiversidade. E dentre as iniciativas de geoconservação, tem-se o geoturismo. O geoturismo é um segmento do turismo que tem o patrimônio geológico seu principal atrativo, que possibilita aos turistas uma visão bem mais científica do que contemplativa, porque permite entender como foi que foi moldado, como foi o processo de formação daquela paisagem, permitindo assim seu entendimento e promovendo também a sua conservação. Né? O geoturismo ele proporciona benefícios para a comunidade local, né? E além de ter um grande papel no desenvolvimento regional. Agora, para que esse desenvolvimento regional aconteça, é importante que as partes interessadas, a população, o governo, iniciativa privada, estejam em conjuntos para que possa atingir, dinamizar a atividade e atingir os resultados que realmente se espera. E dentro da questão do geoturismo, uma ferramenta que vem sendo muito utilizada, até como uma fonte de geodesenvolvimento, são a questão de geoparques, né? Que eles são fatores chaves para o desenvolvimento dessa atividade, porque eles permitem maximizá-la e permitem também educar as pessoas ali justamente por compreender a formação daquele local. Né? E o
Geoparques, ele surgiu decorrente de um programa de financiamento europeu, chamado Líder Mais, onde houve a reunião de 4 territórios. Alemanha, Espanha, França e Grécia. Né? E com isso eles permitiram que, com a junção desses territórios, permitiram, em cooperação com a Unesco, desenvolver e experimentar o conceito de geoparques. Né? Então são espaços que combinam a promoção do patrimônio geológico, né, do desenvolvimento sustentável, em associação com elementos do patrimônio natural e cultural, permitindo também benefícios econômicos às pessoas que ali estão inseridos, né? E importante também a participação da comunidade nesse processo, a inserção de suas preocupações, porque quem vai ser beneficiado também vai ser a comunidade. Tem exemplos de alguns geoparques que trazem inovação, restaurantes atrelados com a questão dos aspectos geológicos, e isso tudo proporciona um retorno para a população e não deixa de ser uma fonte de inovar, né? Então, a questão da qualidade do geoparque é muito importante por permitir a inserção deles em redes. E essas redes possibilitam utilizar o patrimônio geológico de uma forma de desenvolvimento econômico sustentável. Dentre as redes, você tem a rede europeia, que a rede europeia foi decorrente da junção desses 4 territórios que eu mencionei, e como a coisa acabou dando certo, em 2004 foi assinada uma convenção onde todos os geoparques que faziam parte da rede europeia automaticamente já foram para a rede global de geoparques. Até janeiro de 2012, se eu não me engano, já tinha 90 geoparques cadastrados na Unesco. Né? Em 2007, a Rede Ásia-Pacífico de Geoparques. Em se tratando de Brasil, né, em 2006 foi lançado o projeto Geoparques Brasil, que tem um papel fundamental na criação de geoparques, tendo em vista que esse projeto ele tem a premissa de identificar, levantar, divulgar e descrever áreas potenciais para futuros geoparques. Aqui é o mapa do projeto Geoparques. Aqui é o Seridó, né, a proposta do Geoparque Seridó. Quem quiser também conhecer mais sobre as outras propostas, entra no site da CPRM e lá, nesse cantinho aqui, Projeto Geoparques, vocês vão ter a listagem de todas as propostas de geoparques que se possuem e, dentre elas, a do Seridó. Aí, você clicando lá, chega nessa página onde vai ter a apresentação de todos os geossítios que fazem parte do Geoparque Seridó, sua contextualização geológica, né? Então, todas essas informações vão estar nessa proposta que foi fruto de um estudo técnico e diagnóstico, que teve a participação do professor Dr. Marcos, onde foram inventariados 25 geossítios, né? Aqui é a localização do geoparque, nos respectivos municípios, né? Dando um recorte maior. Esses pontinhos verdes são os geoparques. Geossítios. Os geossítios, desculpa. Né? Aqui é uma tabela com a descrição dos 25 geossítios, dos municípios correspondentes, com seus respectivos interesses. Né? Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem. Aqui é o geossítio Mina Brejuí, né, que tem um complexo bastante estruturado. Essa aqui é a foto da entrada lá do complexo. Aqui é o memorial, que esse Tomás Calustino teve uma grande relevância lá para o local. Então lá você tem toda a história dele. Aqui é o Museu Mineral, a visão interna da mina. Aqui é o geossítio Xique-Xique, Carnaúba dos Dantas, que é uma visão geral do geossítio. Ali a presença de pinturas rupestres. Aqui o geossítio Açude de Argalheiras, no município de Acari. Mirador, no município de Parelhas. Eu não sei se dá para ver, mas ali também tem a inscrição de pinturas rupestres também. E esse geossítio aqui tem nos Desapertados. Ele está localizado numa área privada, mas se eu não me engano, em outubro de
do ano passado, o responsável pela localidade proibiu a entrada de pessoas porque estava tendo muita degradação lá. E aí, se eu não me engano, a guia me falou que desde outubro do ano passado não está mais. Aqui é o Pico do Totoró, em Currais Novos. Isso aqui é um atrativo turístico que tem lá, a Pedra do Sino. Você bate nela, ela emite o som do sino. E aqui é a Gruta da Caridade, né? E lá também pode ser verificado a questão de inscrições rupestres. Né? Então, no Geoparque Seridó já apresenta algumas iniciativas ligadas à questão do turismo. E tem o Polo Turístico do Seridó, é um espaço socioeconômico homogêneo, né? Que tem como objetivo integrar a cadeia produtiva do turismo. O roteiro Seridó tem como objetivo permitir o desenvolvimento sustentável da atividade com fins sustentáveis, e o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo, PEDITS, que ele tem como objetivo também orientar o desenvolvimento do setor com fins sustentáveis. Né? Atualmente o projeto do Geoparque, ele está com a Procuradora do Estado e coordenadora da Câmara do Meio Ambiente e Sustentabilidade para avaliação, né? Apesar de que já houve algumas apresentações, duas no Conselho do Polo e uma no Conselho Estadual do Turismo, e um dos entraves que se possui é a falta de oportunidade de ter um diálogo com os responsáveis do governo do Rio Grande do Norte, até mesmo com a Setur, para permitir uma reapresentação do projeto, porque como teve essa questão de troca de gestão, então o projeto ficou parado. Né? Então, assim, em função dos geoparques, não tem uma espécie de gestão padrão. Você pode dizer assim, esse tipo de gestão aqui pode ser usado em todos os geoparques. Como eles estão permitindo uma flexibilidade nesse sentido, então eles têm várias formas de gestão. Então, e aí, como é que vai estudar isso? Até porque material sobre nessa perspectiva, eu encontrei apenas o de Godiani, que ele fala de forma bem simples essa questão que eu mencionei aqui, que permite várias formas de gestão. É um material bem didático, bem simples. Então, assim, com o intuito de a gente conhecer o gerenciamento desses espaços, foi solicitado, por meio de e-mail, planos de gestão de geoparques internacionais e nacionais. Né? Então, a gente, na época, se não me engano, eu mandei 30, 40, ou infelizmente ou felizmente recebi apenas 6, né? Que foi do Geoparque Aroca, em Portugal, Riviera, na Inglaterra, Stoneham, em Canadá, Canauíca, eu acho que é a pronúncia é essa, na Austrália, e o Araripe, que a gente teve acesso ao plano de trabalho, do plano de gestão, e o quadrilátero ferrífero, que se teve acesso foi o dossiê, que eles submeteram à Unesco. Mas dentro desse dossiê tinha lá um recorte da pequena, lá da estrutura de gestão deles. Então, assim, o Geoparque Aroca, a gestão dele foi fundamentada no planejamento estratégico, traçado de 2008 a 2013, né? A gestão desse geoparque é feita pela AGA, a Associação Geoparque Aroca, que é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, né? E a estruturação dessa gestão se dá por meio de uma Assembleia Geral, uma direção presidida pela Câmara Municipal de Aroca, um conselho fiscal e conta com um conselho científico. Eles também têm uma equipe técnica, composta por um coordenador executivo, um técnico superior em geologia, um técnico superior em turismo, um técnico de marketing e comunicação, a pessoa responsável pela parte administrativa e financeira e pela parte contábil. Né? Assim, o interessante desse plano é que ele traz uma ferramenta da administração chamada análise SWOT, que permite estar fazendo uma avaliação do ambiente, onde a gente pode estar verificando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, o plano ele traz essa ferramenta, ele traz uma análise de uma forma geral do espaço lá do geoparque, e depois ele traz essa mesma ferramenta, mas abordando todos os segmentos que se encontram no geoparque. Seja turismo, gastronomia, artesanato, comércio, indústria, população. Então, em todos esses segmentos ele traz essa análise SWOT. Né? E assim, atrelado a essa ferramenta, ele também usa outra, que é a matriz de enquadramento lógico, que eles utilizam e permite distinguir os objetivos globais dos específicos. Né?
E nesse plano também, eles tiveram a preocupação de usar essa ferramenta atrelada com a questão dos aspectos geológicos. Então, no plano traz a importância do geoturismo para o geoparque. Eles fazem também análise de concorrência, apontando quais são os mercados potenciais a atuar, os concorrentes deles, traz uma estratégia de marketing, tem a preocupação de fazer uma avaliação das ações antes, durante e depois dessas estratégias de marketing. Então, ele é um plano bem completo, né? E ele também traz um plano de ação, onde vem detalhando todas as ações a serem realizadas, quem vai executar e o cronograma. O Geoparque Riviera, quem faz o trabalho de gestão lá é esse grupo chamado ERG, que é Organization English Riviera Geopark, né? Então, assim, atrelado a esse grupo, ele tem tipo uma equipe de trabalho, cada um responsável pelo setor. Um fica responsável pela parte da proteção dos recursos, outro fica responsável pelo envolvimento do setor privado, outro fica responsável pelo desenvolvimento econômico, e todos em conjunto trabalham de forma integrada para estar apoiando e dinamizando esse geoparque, né? Então, o objetivo da gestão deles é dividido em 3 temas primordiais. Tem as redes, que essas redes apoiam esse grupo ERGO, e eles também tentam, como posso dizer, aproximar a questão dos geossítios com a valorização do patrimônio geológico. Tem a conservação dos locais, né, que é responsável pela valorização e divulgação dos geossítios, e geoeducação e o geoturismo, né? Agora, ele também traz a ferramenta da análise SWOT, mas diferente do outro geoparque, é porque ele foca única e exclusivamente no patrimônio geológico. Então, ele aponta os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças do patrimônio geológico, não em perspectiva integrada como traz o Haroldo. E ele também traz um plano de ação detalhando todas as atividades que vão ser desenvolvidas nesse geoparque, quem vai executar e o cronograma também. Stonehammer foi o geoparque que apresentou uma gestão diferente. Ele traz na perspectiva de uma visão compartilhada. Por apresentar geossítios localizados, mais de 60 geossítios, e eles estão localizados tanto em áreas públicas quanto privadas, essa foi a forma vista por eles para estar fazendo o gerenciamento desse geoparque. Então, assim, por meio de um memorando de entendimento, que é um documento onde a autoridade máxima da gestão, né, que é o geoparque Stonehammer, determina como vai ser a gestão desses geossítios, porque ela pode acontecer de duas formas. Tem os usuários do local e tem os proprietários. Esses proprietários do local, por meio desse memorando de entendimento, vão definir como vai ser a atuação deles na questão da valorização dos geossítios, interpretação geológica e geossítio. E, por mais que cada geossítio tenha seu plano operacional, mas eles são totalmente ligados com as diretrizes estabelecidas pelo geoparque, né? E, mediante a isso, eles podem utilizar os recursos do geoparque. Já os usuários, porque esses usuários, eles são, tipo assim, sei lá, um restaurante, por exemplo, que quer se instalar naquela localidade, ele paga uma taxinha para o geoparque para poder estar utilizando aquele espaço. Eles chamam de usuário do lugar, né? Então, eles têm esse memorando de entendimento, mencionando como vai ser a atuação deles nesses espaços, principalmente na perspectiva da educação e geoturismo. E, mediante a isso, eles também podem estar utilizando recursos desse geoparque, mas tudo alinhado com o que for determinado pelo geoparque. Ele também, na sua estrutura de gestão, ele possui um conselho de administração, que contempla o comitê executivo, além de possuir comissões de trabalho. Essas comissões de trabalho é na área de cultura, comunicação, marketing, desenvolvimento, econômico, enfim. E eles também têm uma equipe de assessoria técnica que fazem a avaliação das operações anuais do geoparque, né? O geoparque Canauíta, que eu não sei se ela está certa, né? É um plano, assim, foi um plano bem simples, bem objetivo, bem sucinto, né? Ele traz o gerenciamento do geoparque dos anos 2000
2010 e 2012. Ele faz apenas descrever, ele não detalha o que foi feito, como faz o plano de gestão do Geoparque Arouca, né? Ele aborda o desenvolvimento econômico local e sua gestão, dividida em metas e objetivos, mas ele também não diz quais são essas metas e quais são esses objetivos, só faz apenas descrever, né? Conta também com o plano de ação, aí sim, nesse plano ele vem trazendo de forma o que é que vai ser feito lá, né? E ele ressalta a importância do geoturismo como uma aliança estratégica para desenvolver e promover a atividade. Mas assim, ele apenas comenta, ele não vem dizer que passos vão ser feitos para se atingir este fim, né? O Araripe se teve acesso ao plano de trabalho do plano de gestão, então nesse plano de trabalho ele vem dizendo apenas, como se fosse uma espécie de orientações como vai ser construída a gestão desse geoparque. Ele pretende convalidar diretrizes, objetivos e resultados, se tratando das metas a serem alcançadas. Eles também, nesse plano de trabalho, teve a preocupação de trazer a importância de se fazer diagnóstico lá no local para apontar possíveis problemas, né? A gestão desse geoparque vai ficar no âmbito da URCA, segundo o plano de trabalho, e também eles têm a preocupação de promover atividades educacionais, integrando a perspectiva do geoparque, bem como a incorporação promover o diálogo da comunidade por meio de seminários, envolvendo também instituições, enfim, né? E a estrutura desse geoparque é por meio de um conselho gestor, setores administrativos, infraestrutura e manutenção, comunicações, cooperação institucional e novos projetos. O quadrilátero ferrífero, a gestão dele é composto por um comitê gestor, que esse comitê gestor ele vai apoiar a gestão do geoparque por meio das câmaras técnicas, que essas câmaras técnicas são na área do turismo, área científica, socioambiental, cultura e educação, mas quem faz a gestão mesmo do geoparque é o Instituto Quadrilátero Ferrífero, né? E por meio do QF Operações, o quadrilátero vai validar os acordos de cooperação com as instituições gestoras dos geossítios e apoiar as atividades. E além de captar recursos no Brasil e no exterior. E ele teve a preocupação também de integrar os aspectos sociais e econômicos em sua gestão, né? A metodologia do trabalho, né? O estudo, o tipo de estudo foi uma pesquisa exploratória, que permite uma maior proximidade e também o conhecimento do tema com o pesquisador. Quanto à sua abordagem, estudo qualitativo por meio do estudo de caso e quantitativo por meio da metodologia de quantificação de geossítios. O universo da pesquisa foi os geossítios que compõem a proposta do geoparque. A coleta de dados foi por meio dessa metodologia de quantificação que foi elaborada por Pereira, que essa metodologia foi fruto da tese de doutorado dele. Né? A técnica de análise de dados, né, por meio dessa metodologia, ela foi dividida em 4 categorias de valores: valor intrínseco, valor científico, turístico e de uso de gestão. E para cada categoria, ele traz os parâmetros, a quantidade de parâmetros, não são valorados, cada parâmetro é valorado de 0 a 4, com as respectivas explicações de seus usos, e depois é feita uma média aritmética. Da mesma forma do valor científico também, valor turístico, né, parâmetro de valor turístico, e o de uso e gestão. Né? Com isso, após obter essas notas, elas vão ser úteis para a gente estar mensurando as notas do valor de uso científico, uso turístico, conservação dos geossítios e a relevância. Aqui são as formas correspondentes a cada categoria de valor, né? Como mencionei. E o último parâmetro de relevância, ele vai permitir identificar quais são os geossítios que têm relevância local, regional, nacional e internacional. Aqui são os respectivos cálculos para a categoria dos usos científicos, turísticos e de
conservação, né? E esse aqui foi o cálculo utilizado para o ranking de relevância. Com isso, depois obtida a nota, o geossítio de relevância local R igual a menor a 10, relevância regional R maior que 10, menor que o valor obtido da relevância do conjunto de geossítios, da relevância nacional R maior que o valor obtido para a relevância dos conjuntos de geossítios avaliados, e de relevância internacional R maior que o valor obtido para a relevância dos conjuntos de geossítios avaliados, onde os parâmetros, simultaneamente, A2 e A3 são maiores ou iguais a 3 e os parâmetros B1, B2, C2 e C3 maiores ou iguais a 2. Aqui é o capítulo dos resultados da pesquisa, né? Com relação à primeira categoria de valor, o geossítio que obteve maior valor intrínseco foi a mina Brejuí, em primeiro lugar, segundo lugar, Pico do Totoró, Serra Verde, terceiro lugar do Vale Vulcânico, Aço do Boqueirão, e o último lugar, no geossítio Contatos do Curutu e Seridó. Com relação ao valor científico dos geossítios, o geossítio que obteve maior valor foi o Pico do Totoró, seguido da mina Brejuí, terceiro lugar do Vale Vulcânico, Aço do Boqueirão, e o último geossítio de valor científico foi o geossítio Ponte da Pedra Lavrada. Com relação ao valor turístico dos geossítios, o que teve o maior valor foi a mina Brejuí, seguida do geossítio Xique-Xique e Monte do Galo, Gargalheiras, terceiro lugar. E o último geossítio que obteve o menor valor para essa categoria foi Ortogonais e Caicó. Com relação ao valor de uso e gestão dos geossítios, o que apresentou maior valor foi o Morro do Cruzeiro, com o segundo lugar o Monte do Galo, e o último lugar é o Mirante Santa Rita, né, com o menor valor de uso e gestão desses geossítios. Com relação ao valor de uso científico, o que obteve a maior nota, em primeiro lugar, foi o Pico do Totoró, seguido da mina Prejuí, segundo, terceiro, Serra Verde. E o geossítio que apresentou o menor valor de uso científico, Ponte da Pedra Lavrada. O geossítio com maior valor de uso turístico, a mina Brejuí, né, seguido de segundo lugar Xique-Xique, Monte do Galo, e o que apresentou menor valor de uso turístico foi o Mirante de Santa Rita. Né? Valor de conservação dos geossítios, né, mina Brejuí, Pico do Totoró em primeiro lugar, e o geossítio que possui o menor valor de conservação foi o Contatos do Curutu. E o ranking de relevância, né, em primeiro lugar com mina Brejuí, segundo Pico do Totoró, e o que teve o menor valor com relação a esse ranking foi o Mirante Santa Rita. Aqui eu trouxe um quadro para vocês poderem visualizar melhor com relação aos usos, né? Essa aqui foi a média que se obteve para cada categoria. Então, os geossítios que ficaram acima dessa média são os que estão aqui grifados de azul, né, para cada categoria. Em relação ao ranking de relevância, 2 geossítios apresentaram relevância internacional, mina Brejuí e Pico do Totoró, e do Xique-Xique ao Mirador foram os que possuíram relevância nacional, seguindo na ordem a relevância regional e local. Né? Então, com relação à validação, com relação ao segundo objetivo da pesquisa, a validação dos parâmetros turísticos de gestão, a categoria de valor turístico ela apresenta cinco parâmetros, que são o aspecto estético, acessibilidade, presença de infraestrutura, existência de utilização e bons preços de controle de visitantes. Durante a quantificação eu obtive algumas dúvidas, porque, como vocês puderam ver, na metodologia, como ela é valorada de 0 a 4, existe uma explicação com relação por que se atribuiu 2, por que se atribuiu determinado valor. Geralmente, os valores 0, 2 e 4 eram explicados porque dos seus usos. E o 1 e o 3 não era. Então, assim, quando eu pegava um geossítio que eu via que não se adequava às explicações do 0, do 2 e do 4, aí eu tinha que, assim, encaixar num valor que fosse correspondente ao que a metodologia trouxesse. Então, assim,
senti dificuldade em alguns aspectos nesse sentido. Nessa categoria de valor foi avaliado de forma incipiente os geossítios, né? Então, para não chegar aqui e falar, foi incipiente, mas por que você está dizendo isso, né? Então, assim, no decorrer das pesquisas, eu achei uma metodologia que ela é usada para avaliar o potencial turístico das localidades. E ela utiliza como parâmetros atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura de acesso, órgãos de cunho normativo, instrumentos de planejamento e gestão, né, comunicação e distribuição e planejamento turístico. O meu intuito aqui não é dizer, nessa categoria de valor ele vai ter que usar os mesmos parâmetros dessa metodologia. Não, mas eu acho que eu creio que se ele tivesse utilizado aspectos com relação a atrativo turístico, né, equipamentos e infraestrutura de apoio turístico, eu acho que ia trazer um diagnóstico melhor com relação à realidade turística desses geossítios. Né? Com relação à categoria de valor de uso e gestão, ela já atendeu melhor na hora de fazer a quantificação e de se aplicar os valores, né? Ela traz os seguintes parâmetros: relevância cultural, relevância econômica, nível oficial de proteção, passiva de utilização econômica, vulnerabilidade associada ao uso antrópico, população do núcleo urbano mais próximo, condições socioeconômicas dos núcleos, né, urbanos mais próximos. Ela já atendeu melhor, mas a ressalva é que as explanações para o porquê de determinados usos ficou muito confusa. Então, às vezes, gerava alguma dúvida na sua quantificação, apenas de alguns parâmetros. Mas, no demais, ela atendeu de forma mais satisfatória do que o valor turístico. Né? Com relação à avaliação dos planos de gestões, né, dentro dos planos avaliados, o que foi mais completo foi o plano do Geoparque Arouca, né? Por mais que o plano do Geoparque Riviera seja um plano mais simples, mas ele é bastante integrado e conciso com relação ao desenvolvimento das suas ações. O mais simples dos planos foi o do Canauíca, né? E o do Araripe, por mais que a gente teve acesso apenas ao plano de trabalho, mas ele teve a preocupação de abordar metas, objetivos e análise ambiental com o intuito de definir as ações a serem realizadas no Geoparque. E o do Quadrilátero Ferrífero teve a preocupação de fazer a integração dos aspectos sociais, econômicos, culturais na perspectiva dos aspectos geológicos. Né? E com relação à sugestão do modelo de gestão mais adequado do Geoparque Seridó, né, que a gente tentou, o que mais se adequava lá, foi a estrutura organizacional matricial equilibrada. Essa estrutura, ela permite o aproveitamento de todo o quadro técnico, né, até porque vai ter determinados momentos que uma equipe de trabalho vai precisar da outra, e esse tipo de gestão permite essa flexibilidade. Então, assim, sugeriu também que para otimizar o processo de gerenciamento do Geoparque, que a gestão dele ficasse fora do âmbito governamental, até mesmo por ter essas trocas de gestões, né? Isso pode dificultar muito nesse sentido. E nesse sentido, o Geoparque seria uma entidade sem fins lucrativos, dirigido por um conselho gestor, composto por os seguintes membros. Esse conselho gestor teria um membro eleito, com profundo conhecimento na área de geologia, escolhido dentre os professores do departamento de geologia da UFRN. Né? Um membro eleito pelo Conselho do Polo Seridó, Conselho de Turismo Polo Seridó, e um membro indicado do governo do estado do Rio Grande do Norte. Né? O comitê gestor, ele vai nomear uma diretoria executiva, que vai ficar responsável por promover e executar os objetivos do Geoparque, e essa diretoria executiva seria composta pelas seguintes equipes: jurídica, administrativa, marketing e comunicação, turismo, científica, cultura e comunidade. Então chegamos a mais ou menos a esse tipo de estrutura gerencial para o Geoparque Seridó. Né? Então, com relação às conclusões que se obteve do trabalho, né, quanto ao primeiro objetivo,
com relação à categoria de valor intrínseco, né, depois de ter feito aquela média, 10 geossítios apresentaram valor acima da média, né? Mina Brejuípe, Totoró, Serra Verde, esses geossítios que vocês podem estar aí verificando. Com relação à segunda categoria de valor científico, depois de obtida a média, 15 geossítios alcançaram valores acima, né? Com relação à categoria de valor turístico, 10 geossítios apresentaram valores acima da média. Com relação à categoria de uso e gestão, 15 geossítios tiveram valores acima da média. E que no que se refere ao uso, aqueles usos que foram apresentados, 14 geossítios apresentaram valores acima da média, do conjunto dos 25, né? O uso turístico também, 11 geossítios apresentaram valores acima da média. Valor de conservação, obtivemos 12 geossítios acima da média. E com relação ao ranking de relevância, 11 geossítios ficaram acima da média, sendo 2 de relevância internacional e os 9 de relevância nacional. Né? Quanto ao segundo objetivo da pesquisa em relação à validação dos parâmetros, o parâmetro de valor turístico mostrou-se incipiente para avaliar a atividade turística lá dos locais, e o valor de uso e gestão atendeu de forma mais satisfatória quando comparado ao de uso turístico. Com relação ao terceiro objetivo, que foi a avaliação dos planos, o do Geoparque Arouca foi mais completo, né? E com relação ao último objetivo, que foi a questão da gestão, sugestão da questão do Geoparque, a estrutura de gestão organizacional matriz equilibrada foi a que mais se adequou com a proposta do Geoparque. Então, respondendo a pergunta, né, por apresentar geossítios com valores turísticos, científicos de relevância internacional e nacional, a área mostrou sim que tem viabilidade para a implantação proposta do Geoparque Seridó. E obrigada a todos. Muito bem. Dentro da variabilidade esperada. Porque assim, eu 30 minutos, quando sabe que eu também você tem. Pode cursar mais, não sabe. 30, né? Posso 15, 50%. Bem, então eu vou convidar primeiramente a professora Jasmine Cardoso Moreira, da Estadual de Ponta Grossa,